Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, penúltimo sermão da série Jesus e a Lei. Irmãos, o sermão de hoje não está fácil, mas quero compartilhar com vocês a angústia da mensagem de Cristo Jesus para os nossos corações hoje. Ser cristão é seguir os passos do Mestre, não é isso? Então sigamos, corajosa e piedosamente, a carreira que nos está proposta por sua graça. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 42. E o texto nos diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Senhor, tem misericórdia de nós. Tua palavra é forte, teu ensino contundente, rasga a nossa carne e também o nosso coração. Mas, ó Senhor, que sejamos feridos pela tua verdade e tratados pelo entendimento acerca do teu querer. Amém. O menino chegou chateado em casa, desgostoso, emburrado. O pai, que o observa com certa preocupação, mas com grande serenidade, pergunta: o que foi, meu filho? O que te chateia tanto? E a criança responde: pai, está difícil ir para a escola. Todas as vezes aqueles meninos me cercam, me batem, me humilham. Eu já não aguento mais. Tenho muita raiva deles. Se eu não fosse tão pequeno, eu batia em todos eles. E o pai, observando, disse: calma, meu filho. Não é assim que resolve as coisas. Não, mas pai, eu estou com muita raiva. É porque o senhor não está lá, mas todo dia eles fazem isso. Roubam meu lanche, me empurram, me batem, me humilham muito. E o pai dele olhou para ele e falou assim: quer fazer uma coisa? Vai te ajudar a sentir melhor. Está vendo aquele saco de carvão ali? Pega lá. Ele então levou ele para o quintal, tinha um varal, e o pai estendeu uma camisa branca. E disse: olha, você vai pegar esses pedaços de carvão aí, e vai mirar naquela camisa branca. Faz de conta que é o menino que te bateu. Joga quantos você quiser, pode jogar à vontade. O menino ficou desconfiado, mas confiando no pai, falou: não, tá bom, vou fazer. E ele começou, jogou 1, jogou 2, jogou vários, errou alguns, mas à medida que ele começou a acertar, ele foi se empolgando, e começou a imaginar que o meio daquela camisa era bem o peito do menino que batia nele, e ele jogou todos os carvões que havia naquele pacote. Quando ele terminou, ele estava arfando, mas se sentiu realizado, como se tivesse tirado um peso das suas costas, como se tivesse aliviado o seu peito apertado. Ele então virou para o pai e disse: pronto, pai, acabei, com um sorriso esboçado no rosto. E o pai dele: acabou? Acabou. E aí, acertou? Acertou. Olha lá como é que ficou a camisa, toda suja. Aí o pai dele: beleza, vamos ali agora. E levou ele para dentro de casa, diante de um grande espelho que havia na sala, e disse: olha agora para a sua imagem. E ele olhou e ele estava todo sujo, todo manchado da fuligem do carvão. E o pai então disse: está vendo, filho? É isso que a vingança faz com você. À medida que você ataca o outro, você também se suja, você também é afetado. Não é vantagem abraçar uma vida pautada
na vingança. O ensino de Jesus vai na direção dos conselhos daquele pai. Jesus traz para nós, numa releitura da lei apregoada, ensinada naqueles dias, algo extremamente difícil. Penso que você, assim como eu, se sentirá muito desafiado e, quiçá, envergonhado, quando você rememorar a sua vida e como você reagiu diante de situações em que você sentiu-se impelido a reagir energicamente diante da ofensa. Jesus chama a atenção das pessoas naquele dia e pergunta-lhes, ou afirma-lhes, melhor dizendo: vocês sabem o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Jesus está aqui citando uma antiga lei, uma lei antiguíssima, que data de cerca de 2000 anos antes do seu nascimento. Jesus, portanto, está aqui resgatando uma tradição antiga, constante, no Código de Hammurabi, um monarca babilônico que viveu nesta época e que estabeleceu o código de leis que regeu durante muito tempo toda a antiguidade. E no Código de Hammurabi estava a lei de Talião, bem essa lei, a chamada Lex Talionis, que era a lei da retribuição direta, a lei do olho por olho, do dente por dente, uma lei que é reconhecida como sendo uma lei dura, forte, e que muitas vezes parece tentadora a cada um de nós, pois como achamos interessantes retribuir na mesma moeda, ofensa por ofensa, ferimento por ferimento. Essa lei também influenciou bastante a ética do Antigo Testamento. Nós encontramos pelo menos 3 passagens nos escritos mosaicos que falam de uma perspectiva legal parecida com a lei de Talião. Você vai verificar, eu não vou ler o texto aqui, mas vou indicar para você, Êxodo 21, versos 23 a 25, não é? Uma ofensa pela outra, Levítico 24, 19 e 20, a retribuição direta, Deuteronômio 19 e 20, vida por vida. É interessante a gente pensar que a lei de Talião, claro, não era toda a ética do Antigo Testamento, mas a lei da reciprocidade direta, ela está presente no código de regras de conduta da antiguidade. Mas por mais dura que possa parecer esta lei, ela não é uma lei em que as pessoas podem se refestelar na retribuição, no pagamento do mal por mal. Na verdade, essa lei tinha como princípio o estabelecimento da misericórdia, porque o seu propósito era limitar a vingança. O seu propósito era impedir que houvessem excessos. O seu objetivo era colocar as pessoas dentro de um limite para a execução de sentenças e para a punição de atitudes, não é, que ofendiam a honra, a moral e prejudicavam as pessoas de uma forma generalizada. É importante a gente pensar que na antiguidade, num contexto de sociedade tribal, a vingança precisava ser contida, precisava ser orientada, para que não houvessem, não é, inimigos de sangue se matando por qualquer motivo. Sendo assim, a proposta da lei era colocar a vingança, colocar a punição dentro de uma perspectiva de proporcionalidade. Ou seja, você não vai pagar nada além daquilo que você deve. Por isso a ideia de olho por olho, dente por dente. A ideia de você sofrer na pele o mal que você infringiu a alguém. Portanto, a ideia de uma lei aplicada. Ela não era lançada ao regaço e todo mundo podia fazer do jeito que queria, mas dependia a aplicação dessa lei de um processo legal estabelecido. Havia um tribunal, havia julgamento, havia juiz, haviam pessoas que iam determinar como a lei
seria aplicada. Portanto, Jesus faz uma rememoração dessas coisas para avaliar a ideia da ofensa. Porque o ofendido na antiguidade, ele era reduzido à ideia de um escravo. Porque quando alguém era ofendido, ele era ofendido em pelo menos 5 perspectivas da sua vida. Porque digamos que alguém fosse ferido por uma outra pessoa, ele arcava com o ônus do ferimento, que influenciava, obviamente, o seu valor. Um escravo ferido não tem valor. Ele arcava com o ônus da dor. Era ele quem sentia o inconveniente que o ferimento lhe causava. Ele também arcava com os custos para o tratamento e o pensamento da referida ferida, além do tempo necessário à recuperação, não é? Que era passível de indenização, e a indignidade a que a pessoa ficava sujeita, pois a condição de alguém ferido é realmente humilhante. Então são todas essas coisas que estão implicadas, não é, quando somos ofendidos, quando uma pessoa é ofendida. E nós temos vivido tempos em que o justicismo, não é, tem sido defendido e, de uma certa forma, até praticado, porque as pessoas estão por aqui, ninguém suporta mais, as pessoas estão sensíveis, estão com os nervos à flor da pele, discussões bobíssimas têm resultado em catástrofes, em tragédias, que têm feito com que muitas pessoas sofram indiscriminadamente, e por que não dizer desnecessariamente. Jesus, portanto, faz com que os seus ouvintes pensem nessas questões, porque o modelo bíblico é o modelo da misericórdia. Ainda em Levítico, no capítulo 19, nós vamos perceber a perspectiva do amor. Provérbios, pautado na sabedoria antiga e poética, vai nos falar da generosidade altruísta que tem como propósito alcançar até aqueles que são indignos, como, por exemplo, os nossos inimigos, além do suporte e da sustentação. A palavra de Deus sempre vai nos orientar dentro dessa esfera. E Jesus, então, se vale de todo esse bojo, de todo esse escopo, para ensinar algo extremamente desafiador, para nos falar sobre o limite da vingança. Jesus vem dizer para mim e para você que toda vingança tem limite, e o limite é a dependência dele. Toda vingança se limita a confiarmos no amor do nosso Deus, no cuidado inequívoco do nosso Senhor, de um Deus que não dorme, de um Deus que não se esquece, de um Deus que não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Mas como é que nós podemos limitar a vingança? Como é que isso acontece? O limite da vingança se estabelece, primeiramente, ao sobrepujarmos o insulto. No verso 39, Jesus diz: eu, porém, vos digo, vocês ouviram, vocês têm sido ensinados acerca da lei, em que você devolve na mesma moeda, em que você causa ao seu ofensor a mesma dor que ele te impôs. Eu, porém, digo algo diferente para vocês: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O que Jesus está dizendo aqui é que a ofensa que você recebeu pode ser ainda pior, e por mais que ela seja grave, você tem que se sujeitar. Quando Jesus fala de alguém que te esbofeteia, ele está falando de algo que para o judeu era absurdamente ofensivo. Porque a ideia de oferecer a outra face é imediatamente seguinte ao tapa que você já recebeu com a palma da mão. Mas para o judeu receber uma bofetada de volta, que seria dada com as costas da mão, com o dorso da mão,
é muito mais humilhante. E é disso que Jesus fala: se alguém te bate, volta para que ele possa bater de volta. O que Jesus está dizendo aqui para nós, ele está falando de uma possibilidade, de uma ofensa extrema, de um insulto absurdo, diante do qual você deve debelar o ressentimento. É passar por cima, é ir além. E não é fácil pensar numa coisa dessa. Só de pensar em alguém me dando uma bofetada, já me sobe um calor aqui dentro. Deve ser o pouquinho do sangue nordestino que eu tenho correndo nas veias. É algo que nos atribula só de imaginar. Mas se fosse fácil, Jesus não estaria dizendo. Se fosse algo simples, Jesus não se ocuparia em chamar a nossa atenção para dizer: olha, o comum, o natural é que você se exalte, o comum, o natural é que você se vingue. Mas uma vez que você me segue, uma vez que você me ouve, o que se espera é que você supere. O que se espera é que você se entregue. E o que é mais assustador, irmãos, é pensar que Jesus nos recomenda algo que Ele mesmo já fez. Ao pensarmos em Jesus como o Cordeiro que se entregou, nós olhamos exatamente para essa realidade. Jesus foi preso injustamente, foi traído por um grande amigo. Jesus foi tratado como um criminoso. E o que diz o texto a seu respeito? Ele não abriu a boca. Não há relatos de Jesus protestando, não há relatos de Jesus gritando nos tribunais, não há relato de Jesus esperneando, dizendo: eu sou inocente. O que há é o relato de Jesus se entregando, tranquila e calmamente, para nos mostrar que a vingança pertence ao Senhor, e que nele nós podemos sobrepujar o insulto. O que equivale a dizer que o insulto não deve definir a nossa conduta, não deve dar o tom da nossa ação. Mas não para por aí. Para Jesus, o limite da vingança, além de sobrepujar o insulto, é abnegar o direito. Falando, vai ficando pior, vai ficando mais complicado. Mas Jesus segue e nos diz: e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. É interessante a gente observar e entender o que acontecia aqui. Na antiguidade, as pessoas tinham uma vestimenta que constituía-se de algumas partes. A túnica era o equivalente a uma camisa. Era a roupa que a pessoa usava, com a qual muitas vezes ela dormia. E a capa era uma espécie de manta que vinha por cima, né, que completava a vestimenta, mas que para muitos era a própria casa. A capa era um bem inalienável. Era comum, quando alguém tinha uma dívida, e essa dívida era executada, e a pessoa, para ser ressarcida do prejuízo, levar a túnica da pessoa. Tá bom, leva a minha camisa. Mas, se alguém precisasse reter a capa de alguém, como garantia do pagamento de uma dívida, ao final do dia, essa pessoa tinha que devolver a capa para que a pessoa pudesse ter com o que se cobrir, se proteger do frio da madrugada. Era um bem inalienável, mas Jesus chega e diz: olha, se alguém levar a sua túnica, meu amigo, entrega a capa também. Entrega o que ele não pode tirar. Entregue. O que Cristo está dizendo para nós aqui é o seguinte: abra mão. Ah, mas é meu direito. Abre mão. Ah, mas é meu. Abre mão. Jesus está dizendo uma coisa muito simples para nós aqui e muito difícil.
Abra mão dos seus direitos. Pare de brigar. Pare de ficar esbravejando, defendendo aquilo que você acha que é seu. Jesus está dizendo uma coisa muito simples e muito forte para nós: abra mão dos seus direitos, mas abrace seus deveres. Como cristão, você tem que entender as suas responsabilidades e fazer o que você foi chamado para fazer. Jesus, quando ele nos diz essas coisas, ele vai dar o seu exemplo, porque o que Jesus também faz é se despir da sua glória, é se despir da sua honra, é se despir da sua majestade, para ser o Salvador de todos os homens. Jesus não pede algo que ele mesmo não tenha feito. Jesus está nos ensinando a reconhecer o que de fato é importante, porque todo o direito pelo qual nós lutamos, nós brigamos, é passageiro. Mas as responsabilidades eternas para as quais somos chamados, essas são duradouras, são ininterruptas. Jesus, ele dá o primeiro passo e renuncia. E que renúncia nós temos feito? Aqui nós temos renunciado? Ou será que nós temos mais brigado para termos o nosso lugar ao sol, para sermos reconhecidos, para sermos os primeiros? Jesus está nos chamando a atenção para que deixemos de lado aquilo que é passageiro e abracemos aquilo que é eterno. Sua perspectiva é a renúncia. O mesmo, portanto, ele recomenda aos seus seguidores. A vingança se limita ao abnegarmos o direito de estarmos certos, de termos a razão. Se a gente pensar bem, uma demanda nunca termina até que alguém tome essa atitude. O que Jesus está nos falando, irmãos, desafiadoramente, pare de brigar pelo que não vale a pena. Pare de brigar por aquilo que a terra come. Pare de brigar por aquilo que o tempo leva. Comece a defender. Comece a se envolver com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real. O limite da vingança está em sobrepujar o insulto, em superar a vergonha do insulto, em abnegar o direito, mas também em suplantar a nossa vontade. Vai piorando, eu avisei. A nossa vontade muitas vezes nos escraviza. E Jesus segue dizendo: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Era muito comum na antiguidade que serviços essenciais lançassem mão de qualquer recurso para que ele pudesse ser efetivado. Um desses serviços era o sistema postal, o sistema de correios, como nós conhecemos. Existiam postos de correios que distavam um do outro cerca de um dia de viagem, e o mensageiro tinha nesses postos apoio, tinha água, tinha comida, tinha descanso para ele, para o cavalo, muitas vezes até mesmo condições de trocar de cavalo caso dele se cansasse ou adoecesse. Mas poderia acontecer de haver um problema e ele não estar em um desses postos, ou o posto não poder atender. Para cumprir a importante missão que o mensageiro possuía, ele podia lançar mão do cavalo, ou pedir que algum cidadão o atendesse, para que ele pudesse prosseguir com o seu trabalho. Os soldados também tinham essa prerrogativa, porque se eles entendessem que necessitavam da ajuda de um cidadão, eles poderiam tocá-lo com a lança, e essa pessoa então tinha que
se colocar a serviço do exército. Foi o que aconteceu, né, com o Cirineu, lembra? O homem que carregou a cruz de Jesus. Jesus não estava conseguindo. O guarda virou e falou: leva. O cidadão sabia que essa era uma coisa que podia acontecer com ele constantemente. Ele não estava preparado para aquilo, não era o seu projeto, não estava na sua agenda, mas quando a situação exigia, ele tinha que se dispor. E é desse tipo de perspectiva que Jesus está falando nos nossos relacionamentos. É esse tipo de perspectiva que Jesus está apresentando aqui. E eu gosto desse verso 41, né, quando a gente muitas vezes convida um amigo para ir conosco em alguma viagem, eu não posso, aí eu lembro ele desse textinho aqui. E muitas vezes, né, pessoas crentes, tá bom, aí você apelou também, né? Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: suplante a sua vontade, não faça só o que você quer. Se o teu irmão ou se alguém pede para você fazer, faz mais do que ele está te pedindo. Se ele está pedindo para andar com você 1 quilômetro, vai 2 com ele. Se ele está pedindo para você o ajudar, faça mais do que ele está pedindo. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a nossa vontade deve ser sempre uma boa vontade, que deve haver em nós sempre uma grande disposição ao invés de desculpas. Quantas vezes nós apresentamos escusas para ajudar ou estar com quem quer que seja? Estamos sempre tão ocupados, tão envolvidos, tão enrolados. Mas Jesus diz o seguinte: vá além, faça mais do que Ele te pediu, nutra no seu coração a disposição de ajudar, de fazer e de estar com alguém. A mesma coisa o Senhor Jesus diz também a questão do empréstimo. Dá a quem te pede, não voltes as costas. A ideia aqui, irmãos, de emprestar, vai muito além do que nós hoje conhecemos e às vezes praticamos. A ideia de emprestar é de devolver a alguém a dignidade que ele perdeu, ao não ter mais as condições para fazer aquilo que ele fazia. Na antiguidade, quando alguém doava alguma coisa, era o equivalente, quando alguém emprestava, era o equivalente a doar. Era o equivalente a dar àquela pessoa condições de ele tocar a sua vida. Não era uma esmola. Hoje nós somos até hábeis em dar esmolas, né? São tantos pedintes nos estacionamentos, nas portas dos comércios. As pessoas estão ali pedindo qualquer coisa, um cafezinho, um troco, uma moeda, mas essa não é a perspectiva de Jesus. Ele diz o seguinte: dê àquela pessoa condições de ela retomar a sua vida dignamente. Não é dar de qualquer jeito, não é dar por desencargo de consciência, é devolver àquela pessoa condições de retomar a sua caminhada sozinho. Não é dar para que ela folgue, para que ela viva disso, para que ela profissionalize a sua mendicância, mas é dar para que ela retome as condições de seguir com a sua vida tal como deve ser. Por isso, quando Jesus diz, olha, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste, ele está falando disso, de um envolvimento maior com aquele que te pede ajuda, com aquele que te procura em tempos de necessidade e de socorro. Coisas que muitas vezes nós não estamos à vontade para fazer, não gostaríamos de fazer. Mas como eu disse, Jesus, ele propõe-nos aqui um desafio grandioso. Porque em tudo isso, irmãos, está algo que nós não podemos esquecer aqui, que é a dependência de Deus. Como é que nós vamos passar por cima de um insulto? Como é que nós vamos ignorar a ofensa? Não é fácil. Eu sou pastor, mas sou homem, me iro, me entristeço, me chateio. O exemplo não é meu. Quem dá o exemplo de superação de insulto é Cristo. E o que nós somos? Cristãos, não é verdade?
assemelhados a Ele? Ah, mas Cristo é Cristo, eu sou eu, você é um cristão. E como cristão, nosso objetivo, nosso desafio é nos tornarmos parecidos com Ele. É um processo lento, mas é um processo. E um processo ele é marcado por avanços continuados. Se anos e anos se passam e nós continuamos do mesmo jeito, significa que o processo estagnou. Significa que as mudanças cessaram. Significa que o crescimento não acontece mais. Significa que não estamos mais recuperando a imagem de Deus distorcida pelo pecado. Como é que nós abnegamos o direito em tempos em que já temos tão poucos assegurados e os vemos ameaçados todos os dias? Não é? Em épocas de pandemia e lockdown, o que mais se ouve é sobre direitos sendo tolhidos, o direito sagrado de ir e vir, o direito de fazer, de viver, de se relacionar. Temos visto debates ferrenhos dentro dessa perspectiva, isso para não falar nos outros. Mas quando é que nós temos condição de abrir mão, até mesmo da vida, como Paulo e tantos outros homens e mulheres no primeiro século, que morreram degolados, queimados, estraçalhados pelas feras por causa da fé em Cristo Jesus, se o nosso entendimento acerca de renúncia não estiver pautado no exemplo de Cristo? Como conseguiremos, irmãos? Como conseguiremos suplantar a nossa vontade, que é tão forte, que é tão contundente, se não olharmos para Ele e percebermos que Ele abriu mão da eternidade, que Ele abriu mão da sua glória, para que eu e você pudéssemos ter o que há de mais valioso em todo o universo, que é a eternidade. O que são nossos empréstimos perto do que nós recebemos de Cristo Jesus? O que é abrir nossa casa diante de um céu aberto para nós por meio da fé? O que é servir uma mesa diante do banquete que Jesus serviu à nossa alma? Portanto, meus irmãos, o limite da vingança está em abraçar essas perspectivas. Mas não é algo que você decidirá e fará por suas próprias forças. É algo que só será alcançado pela dependência irrestrita e invariável da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiemos nele, vivamos nele, honremos a Ele. Amém? Que o Senhor tenha de nós muita misericórdia, para que a cada dia nos tornemos assemelhados ao seu primoroso amor.